Olá, Paz do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Vamos dar continuidade falando sobre os textos bíblicos que às vezes quando estamos estudando não é de uma fácil compreensão e às vezes ficamos sem entender o texto. No vídeo anterior falamos sobre o bode Azazel e hoje vamos falar sobre sacrifícios humanos na Bíblia. Será que Deus te mandou fazer isto? Até as criancinhas diz que ele mandou tirar as vidas. Será que isso é verdade? Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. No vídeo anterior falamos sobre o bode Azazel e a cultura judaica. Hoje vamos falar sobre esse texto que diz que Deus mandou fazer sacrifícios humanos. Mas será que isso é verdade? Será que Deus mandou? Será que tem na Bíblia isso? É o que nós vamos saber hoje. Mas vamos ler o texto de início, que é o texto base, e seguir com outros assuntos com o mesmo contexto. E no final irei fazer uma pergunta e espero que vocês deixem a resposta, porque nós vamos descobrir muitas coisas. Agora vão ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor, para a destruição de tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 3. Aqui a gente vê que Deus manda, ordena, que matem essas crianças, que destrua esta nação dos amalequitas, que matem até as mulheres, os recém-nascidos. Será mesmo que Deus mandou escrever isto? É o que nós vamos descobrir hoje. Também vamos saber sobre o que dizem os especialistas nesses textos, assim como os eruditos, hermeneutas, exegetas, que são pessoas que dedicam suas vidas em estudar esses textos. Mas Deus manda destruir uma nação, um povo. Mas que povo é este? Que povo é estes amalequitas? Esses amalequitas, ele é da descendência de Amaleque, uma tribo nômade. Uma nação que atacou Israel, sendo considerada a principal inimiga de Israel. Aí aqui vocês veem que já tem muitos assuntos. Mas vamos descobrir que descendência é esses amalequitas, este Amaleque, de onde é que eles vêm? Abraão, quando ele se casou com Sara, ele teve o filho da promessa. Vocês conhecem essa história. E ele teve Isaac. Isaac se casou com Rebeca. E eles tiveram ali 2 filhos, Esaú e Jacó. Já vimos que tem muita história. Então quer dizer que esses amalequitas vêm de Abraão? Vamos dar continuidade. Esaú, ele se casou e teve filhos. E um desses filhos foi Elifaz. E Elifaz é o pai de Amaleque, que é neto de Abraão. Mas será mesmo que Deus mandou destruir a sua própria nação, o seu próprio povo? Então, como é que nós vamos desvendar esse mistério? Desmistificar toda essa trajetória deste povo? Abraão, Isaac, Esaú, Amaleque e os amalequitas, que é a nação de Amaleque. Mas Deus, quando ele mandou fazer isto, em 1 Samuel 15 e o versículo 3, ele tinha um motivo. Vocês lembram que Israel, ele passou 400 anos no Egito como escravos.
Vocês lembram que ele passou 40 anos no deserto em direção a Canaã, a terra prometida? Justamente nessa trajetória do povo judeu na caminhada voltando para a sua terra, Canaã, Israel, eles tiveram ali muitos inimigos, muitos ataques foram feitos à nação de Israel. E foi justamente esta tribo, este povo, esses nômades, que eram os amalequitas, que estavam ali guerreando contra Israel. Então, vejam, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vais, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente, e tudo o que tiver, e não os perdoe. Porém matarás desde o homem até a mulher, e desde os meninos até os de peito, e desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Deus se lembrou que esse povo tinha atacado Israel quando ele estava naquela trajetória voltando para suas terras em Canaã. Aqui você vê que esse texto ele repete que é para matar as crianças, as mulheres, as crianças de peito. Então quer dizer que Deus tinha isto para acertar com este povo? Mas e agora, como resolver isto? Será mesmo que Deus mandou matar esse povo, essas criancinhas? Será que Deus ele fazia sacrifícios humanos? Porque os textos dizem que sim. Mas e como resolver isto? Quer dizer que Deus, o Deus misericordioso, o Deus que fez uma nação, escolheu para ele, mandou matar seu próprio povo, desta forma matando até as criancinhas, os recém-nascidos. Então é isto que a gente vai ver se Deus mandou fazer esse sacrifício para ele. Será que Deus compactua com essas coisas, meus irmãos? Mas os textos estão aqui. Então vamos agora ao texto bíblico e vamos ver se Deus mandou realmente matar essas crianças em oferta, em oferenda para consagrar para ele. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua descendência a Maloque, certamente morrerá. O povo da terra apedrejará, e eu porei a minha face contra a este homem, e extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua descendência a Maloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Maloque, para não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e extirparei do meio do seu povo, bem como todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se com Maloque. Levítico capítulo 20, do versículo 2 ao 5. Aqui a gente vê, meus irmãos, que Deus não pediu isto. Que Deus, ele é contra. E ele diz bem claro que não poupasse se alguém entregasse uma criança
para servir como sacrifício para qualquer tipo de deus, principalmente a Moloque, que possivelmente era o deus que predominava ali naquelas culturas. Já estudei um pouco sobre isso. Aqui a gente vê que Deus, ele ainda diz que se alguém souber que alguém fez isso e não apedrejá-lo, aquele que mandou um filho para Moloque, ele mesmo fará isto. Então, como é que fica agora, meus irmãos, se aqui o texto diz que Deus nunca mandou fazer esses sacrifícios e no texto diz que fez? Agora vem a resposta, meus irmãos, que os eruditos, os hermeneutas, os exegetas, essas pessoas que se debruçam em textos e ali passam suas vidas estudando aqueles textos, tanto da Bíblia como de outras culturas. A resposta é, meus irmãos, que segundo eles, os estudiosos que não sou eu, isto nunca existiu. E por que está na Bíblia? Vocês lembram que Israel ele passou um bom tempo circulando pelo deserto? Muitos inimigos se juntaram para destruir Israel, o povo, no deserto. Já que Deus tinha feito alguns feitos, alguns milagres, então se diz que foi vinculado, ou seja, falado esses textos para amedrontar as outras nações, ou seja, os outros povos que estavam já sabendo que o Deus de Israel era poderoso. Então, se espalhassem essas atrocidades, os outros povos eles iriam ficarem receosos de atacar Israel, porque saberia que possivelmente as suas crianças, as suas mulheres, iriam ser feitos como foram divulgados, ou seja, passado os textos que circularam, o que já foi lido. Então, possivelmente, esses textos citados que Deus mandou fazer isto, são acréscimo de uma cultura, de um povo, que era simplesmente para amedrontar as outras nações para não atacarem Israel. Espero que vocês tenham entendido, mas eu peço a vocês que anotem as referências e estudem, porque sempre quando a gente vê algo, é bom a gente procurar saber, estudar, mas tome cuidado com quem você vai perguntar, porque se for um alienado, ele vai lhe ensinar errado. Mas eu vou fazer uma pergunta a vocês, e espero que vocês deixem a resposta, que possivelmente virá um vídeo com os comentários que vocês deixarem. Só lembrando que conheço um pouco desta nação, Israel. Já fui lá algumas vezes em outros países e estudei um pouco sobre conteúdos antigos. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Aí eu pergunto, por que não colocaram este nome no Filho de Deus? O que colocaram? Aquele nome na cruz, aquele nome de Cristo na cruz que deram a ele, nunca existiu até 15 séculos depois da crucificação de Cristo. Isso mesmo que vocês ouviram. Muitos somos enganados.
Estudem, pesquisem e procurem saber dos textos que os seus pastores enfiam nas suas cabeças, pois o que eles querem, não generalizando, mas pelo menos os 90% desses líderes religiosos querem só enricar em cima de vocês. Assim como tem esse cidadão aí que se diz pastor, que desfila com um carro de R$ 1.300.000. Repito, o nome que deram a Cristo na cruz nunca existiu até 15 séculos depois. Ou seja, 1.500 anos depois, nunca existiu este nome que deram ao Cristo da cruz. Vão pesquisar e saibam a verdade. Pois é, meus irmãos, está aqui esses esclarecimentos. Espero que vocês deixem os seus comentários e vão procurar saber sobre este assunto, que vocês vão entender que foram enganados até hoje. Pois é, meus irmãos, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e deixem seus comentários, porque este assunto, ele é polêmico, mas que o nosso bom Deus continue nos ajudando. A paz do Senhor.